O São Paulo chega no Brasileiro pra você, Capriotti, que o Zubeldia tá fazendo? Aliás, 500 torcedores do São Paulo gritando no deserto. Mas é bom falar, né? Não é poético isso? O time do São Paulo é outro time, essa é a verdade. É uma coisa impressionante isso, É né? pouco tempo, mas a gente tá vendo outro time jogar. Toca no Caleri, que é gol, toca no Luciano, toca no Rodrigo Nestor, mas quem tá jogando muito é o Alisson. Torcedor São Paulino, muito boa tarde aqui, trazendo mais novidade aqui, uma discussão aqui, né? Um bate-papo bem interessante aqui com o craque Neto aqui, falando desse último jogo. São Paulo venceu o Cobra-Sal e se rendeu, né? E agora é mais fã ainda do São Paulo que já era antes. Pessoal, preparei uns trechos bem legal aqui. Já quero deixar o link como crédito aqui dos canais oficiais na descrição do vídeo. Vamos lá, pessoal, reagir o vídeo aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. O time do São Paulo é outro time, essa é a verdade. É uma coisa impressionante isso, É né? pouco tempo, mas a gente tá vendo outro time jogar. Não é o São Paulo que estava jogando Campeonato Paulista, nem a Libertadores. São Paulo quase perdeu para esse time aí, fez 2 gols nos últimos minutos. Fez o quê? Os 2 gols? 2 gols nos últimos minutos. E ontem ganhou com autoridade. Poderia ter sido, tô com veloz. Poderia ter sido 4-5, entendeu? Com autoridade, jogando na altitude ainda. O time do São Paulo é outro. O meu dia trouxe esperança ao torcedor são paulino. Esse é o São Paulo do ano passado até vencer a Copa do Brasil. Certo. Porque até a vitória na Copa do Brasil, São Paulo vinha jogando bem. Depois ganhou a Copa do Brasil, deu uma relaxada, parou um pouquinho. Aí quando o Carpini chegou, ensaiou ali, repetiu o que tinha feito o Dorival Júnior, venceu a Supercopa do Brasil, jogou bem um pouquinho, depois caiu novamente. Então o São Paulo mostra que é um time que tem potencial. Esse time aí tem potencial, já ganhou a Copa do Brasil. Já Carpini quebrou o tabu também, né, Capriotti? Do Corinthians. Do Corinthians lá. Só que tem um porém aí, né? Quando o Carpini teve o problema da torcida de o chamar de burro e papapá, e substituir mal também, o Carpini substituiu muito mal. Aí, quando ele deveria tomar essa atitude com o Ramos Rodrigues, ele não tomou. E aí o Zubeldia, meu irmão, ele botou o moleque pra jogar aqui no jogo do Morumbi. Acho que ele entrou 10, 15 minutos no manhaca. Mas no manhaca. Contra o Palmeiras. Ele pegava a bola aqui, ó. Pegava a bola aqui e metia a bola. Ó, a gente sabe quando o cara tá de sacanagem, irmão. Não é quem não jogou bola, não é isso que eu quero dizer. Mas também é. Dane-se pra quem pensar ou que achar que eu tô falando. Não é isso. Cara, o meia esquerda que entra 10 minutos, que eu preciso ganhar o jogo, e eu tô atacando pra cá, vai. Eu fico aqui, velho. Eu fico perto dos atacantes. Sabe o que ele fazia? Ele vinha pegar a bola do lateral direito. Sabe o que é isso? É migué, gente. Isso é migué. É migué de jogador. Jogador, jogador, quando você tá perdendo um jogo, quando os caras querem derrubar o treinador, o jogador se marca. Vocês não percebem que ele se marca. Se marca ou não se marca? Se marca. Se marca ou não se marca? Não acha? Vamos lá, você acha jogador... Tem 11 jogadores dentro do campo, você acha? Você pega a bola, quando o jogador pegar a bola na mão, olhar, tá tudo atrás dos caras. A gente se marca. Cara, mas tem muita gente que não vê isso. Tem jogador que pega a bola, ele mete a bola do outro lado de sacanagem. É verdade isso. E é um cara que cobra. E aí é o seguinte, aí você pega um cara que entra, que ganha 1.600.000, onde o cara tem que pegar a bola aqui, driblar o volante, quebrar a linha e passar a bola aonde ele tá? De lateral direito. Porque ele quer que o clube se exploda. Quase que eu falo palavrão. Como foi bem agora, eu falei se exploda, que eu ia falar que eu queria que ele se... Dane isso o quê? Aí, meu irmão, é uma teta saber isso. Meu irmão, olha o que o Pato fez no pênalti contra a equipe do Grêmio. Nunca treinou assim, velho. Ninguém treina assim. Nem aqueles que batem assim. Primeiro eles treinam do outro jeito, depois batem desse jeito. Porque senão o goleiro reserva já sabe, ele pega a bola. Pega. Pega ou não pega, Veloso? Pega. Ele bate 10 pênaltis diferentes. Agora o pênalti que ele vai bater é aquele de cavadinha. É mentira minha, Veloso? Não. O Djalma não fazia isso nos treinos. Não fazia. Aí você pega o Roger Flores, quando ele bateu o pênalti contra o Figueirense. Foi o Figueirense? Bom, quem que bate o pênalti lá em cima? Era o Passarelli. Você tá de sacanagem? Tá de sacanagem comigo? Tinha um drone atrás. Tinha um drone. Nem drone tinha na época. Nem drone tinha. É o seguinte, o São Paulo chega no Brasileiro pra você, Capriotti, que o Zubeldia tá fazendo? Briga por Libertadores. Isso, eu também penso. Libertadores. Mas se briga por Libertadores do jeito que tá o Flamengo, só o Palmeiras que tá monstro aí. Ou não, Veloso? E o Atlético Mineiro? Tá bem. O Atlético Mineiro com o Paulinho, com o Hulk, com o Otávio. Meu Deus do céu. O Scarpa jogando muito. Também. O Paranaense também vai crescer com o Cuca. O Cuca é um monstro de treinador. O Atlético Paranaense está arrebentando. Você pensa que o São Paulo pode chegar entre os 4, pode brigar pelo título ou não, Veloso? Eu não acredito o São Paulo brigando por título, não. Brasileiro.
Título do Brasileiro, não. Mas vai brigar pela Libertadores, sim, com chance de chegar. São Paulo é um time agora com o Zubeldia muito competitivo, diferente do que a gente estava vendo mesmo. Porque ganhar fora de casa, ganhar na altitude, não é fácil, não. O São Paulo fez uma grande partida ontem. Toca no Caleri, que é gol, toca no Luciano, toca no Rodrigo Nestor, mas quem tá jogando muito é o Alisson, que o Dorival Júnior botou ele de volante. Souza. Para mim, o principal volante hoje do futebol brasileiro, Neto. O que tá jogando esse menino é absurdo. E ele é meio atacante. Hã? Vou repetir. Craque Neto. Ah, obrigado. Então, jogando de meio atacante, jogando de volante. Errou no primeiro passe, que o São Paulo tomou o gol, né? Mas não se abateu, continuou jogando e tem sido o principal articulador da equipe do São Paulo. E marca, né, irmão? Marca pra caramba. Marca, o Alisson é muito bom de bola, desde o Grêmio. E o São Paulo perdeu o Pablo Maia, né? Que era o principal jogador. Bom de bola esse Pablo Maia também. Foi pra seleção. Mas ele é bom de bola, o Pablo Maia. O Badilha, que tá jogando muito bem também. Vamos lá, então, voltando do São Paulo, tem os gols do São Paulo. Por que o São Paulo tá tão bem? Então, Veloso. Os jogadores estão se recuperando também, né? Porque, por exemplo, tá jogando esse Rodrigo Nestor, o Zubeldia tem que achar um lugar para ele no time, né? Entrou ontem no segundo tempo, mais uma vez, jogou bem, fez gol, fez um golaço. E o time tá solto, tá bem organizado, tá jogando bem. Eu acho que resolveu o problema do Rames Rodrigues. Isso faz bem pro grupo. Isso. Porque você tem um jogador que não tá jogando, não tá treinando, e parece que o treinador é obrigado a colocá-lo para jogar. Isso não repercute bem no vestiário, dentro do elenco. E a gente no vestiário, a gente comenta, né, essa situação, essa decisão, né, que tomou o Zubeldia fez muito bem para o São Paulo. Fez muito bem, porque precisa ter comando. O jogador precisa se sentir seguro, saber que tem um cara ali que é o líder, que eles podem seguir, que tem ideias, que tem convicções, e que essa decisão foi importante para o São Paulo. E o São Paulo está jogando bem. O São Paulo ontem fez 3, poderia ter feito mais. Ficou bem fora de casa. Souza, você como ídolo, campeão do mundo do São Paulo, o que o Zubeldia fez e que realmente arrebentou? E por favor, hein, tem a camisa do Murilo, a camisa do Marcelinho, a réplica da Libertadores, que o Palmeiras tem 3, o São Paulo tem 3, o Santos tem 3 também. 3, o Corinthians tem 1, né, aqui de São Paulo, tá bom? Até isso o Corinthians parou no tempo, né? 2012, invicto. 2012, hein? São 12 anos sem disputar um título da Libertadores. Uma mediocridade do Corinthians em relação à Libertadores. Bota a Libertadores lá pra mim, Latino, fazendo favor. Aí, ó, você pode dar o lance agora aí, que é menos de 5 mil reais, não precisa nem dar lance. Aí tá a Libertadores, você que torce pros Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Internacional. Você pode dar o lance, se for ter que mandar, eu mando ela pra onde for do estado de São Paulo, mas se for aqui de São Paulo, você vem buscar aqui. Souza, e o São Paulo do Zubeldia? O Zubeldia trouxe convicção, né? Mostrou pros jogadores que é ele que manda. Você sabe muito bem, Neto, a gente sabe muito bem. Quando você chega num ambiente onde o jogador olha para você, pro treinador, e não vê comando, e você, não estou dizendo que o Carpini não tenha, mas o Carpini acabou cedendo algumas coisas, entendeu? Acabou cedendo. Por exemplo? Cedendo de colocar o Rames em alguns jogos, quando a torcida pedia. O Zubeldia já tinha enfrentado o São Paulo, tirou o São Paulo. Não fazia ele bater o pênalti, porque ele estava desconfortável bater o... Isso. Foi contra a LDU, foi contra ele. Então, quando você tem um treinador que conhece, ele deu a oportunidade do Rames quando ele voltou. O Rames foi mal, vai pro final da fila. E tem que ser assim. Isso mesmo. Você não pode ceder à pressão do torcedor. Se ceder, perde o grupo. Você tem que ter convicção. Você perde o grupo, porque você tem alguém. O atleta que tá atrás, que tá treinando bem, que não tá voltando. Tipo Michel Araújo, então, Rodrigo Nestor. Você vê um cara treinando 2 dias na semana indo pro jogo, pô, você perde o grupo. Ele deu oportunidade, ele não deixou de dar oportunidade pro Rames. O Rames chegou, começou a andar contra o Palmeiras, no jogo seguinte não foi. E fica escolhendo o jogo pra jogar. E tá certinho o Zubeldia. Capriotti, o que você pensa do São Paulo em relação a isso? E o jogo de ontem, André Ricardo Capriotti, o nosso líder da Rádio Bandeirantes, o maior... Muito obrigado, pessoal da ASICS. ASICS que fala? ASICS. Que mandou um tênis maravilhoso, um beijo no coração de vocês aí, que sempre tive um sonho de ter esse tênis aí. Obrigado, viu, Capriotti? Boa. Você é todo mundo lá. Valeu. Bom, Neto, é o seguinte, o Rames Rodrigues, a bem da verdade, já desde a chegada dele, ele nunca mostrou interesse, nunca mostrou disposição em estar com a camisa do São Paulo. Com o Dorival Júnior já era assim, né? Ele pouco jogava ali, pouco se interessava em estar em campo pelo São Paulo, com o Carpini da mesma maneira, só que nunca deixaram claro como o Zubeldia deixou essa situação do Rames Rodrigues. E agora parece que resolveu.
Ou o cara se mexe para jogar, ou ele vai ficar encostado aí, ganhando, treinando. São Paulo está bem, o São Paulo, o Zubeldia rapidamente conseguiu achar uma maneira interessante do São Paulo jogar. E essa Sabe qual a maneira para mim? A maneira é o meio-campo, o Calheri e o Luciano. Ele deixa os caras jogar. Mas a velocidade, você vê que o São Paulo hoje é um time veloz, é um time que faz essa transição da defesa para o ataque muito rapidamente. Agora, podemos esquecer também que o Carpini na chegada teve muito sucesso. Foi campeão da Supercopa, São Paulo estava jogando bem e de repente o time começou a cair. Vamos torcer para que o Zubeldia consiga manter essa regularidade, essa constância e o São Paulo evolua. São Paulo, né? Não, claro, a gente enxerga o outro São Paulo. Desculpa. A gente enxerga um São Paulo forte, um São Paulo determinado, que eu acho que isso é muito pouco para a gente exigir de jogador. Mas você vê um time com esquema. Não, sim, Neto, é claro isso. Craque! Neto! Craque Neto. Craque Neto! Olha só, ano passado, São Paulo ganhou um jogo fora de casa, pô. Um jogo. E o último jogo? No Brasileiro. No Brasileiro. O último jogo. O último jogo. O último jogo do campeonato. Agora já são... Foi contra o Bahia ou contra o Atlético? Contra o Bahia. Contra o Bahia. Contra o Bahia. Vitória, Águia de Marabá, Barcelona fora. E agora de novo. Mas qual Barcelona? Guayaquil. Guayaquil. No Barcelona, esse Barcelona a gente vocês ganharam no Mundial. No Mundial a gente já bateu nele. Foi maravilhoso. Gol do Raí, o segundo gol, não foi? Foi, um gol de falta. Maravilhoso. Falta. Que isso, o Raí é um dos grandes ídolos do São Paulo. Tá entre os 5 maiores ídolos. Não podemos esquecer. O Bizarreta era o goleiro. Só olhou. Não podemos esquecer também que o São Paulo tem 2 jogadores para mim. Bom, Lucas, indiscutível, titular do São Paulo, tá fora. Tudo bem, mas... Aliás, 500 torcedores do São Paulo gritando no deserto. Mas é bom falar, né? Não é poético isso? O que tem de time tropeçando contra time fraco ou jogando mal, né? Ou ganhando com dificuldade e tal. Isso é verdade. Destacar mais uma vez a torcida de São Paulo. Foram 500 caras gritando no deserto lá. E era muito legal. Você já gritou no deserto? Não, ainda como é que é? não tive Não, porque eu não sei como é que é o eco. Você é um cara viajado. Se você grita na caverna, tem o eco. Se você grita no deserto, em tese, ninguém vai escutar, né? Pô, o cara, né, tal. E ontem, o jogo inteiro, você ouvindo a torcida de São Paulo cantando. Você já gritou na caverna? Já gritei na caverna. E no deserto? Também. Como é que foi? Não, ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Gritei no deserto. Continuava gritando. Da caverna, como é? Não, da caverna recuava. Aí o contrário, todo mundo ouvia lá de longe, né? São Paulo, uou, São Paulo, uou, São Paulo. Ficava repercutindo. No deserto, os caras gritando e dava pra ouvir daqui, entendeu? Então, a torcida de São Paulo está conduzindo o time até pelos Rincon tá aqui, né? Os Rincões da América. Tem um Rincon aqui, né? Bom, então é isso, o time tá azeitadinho, a lamentar também a lesão do Calheri, né? Nós vamos falar disso. O São Paulo não consegue se livrar, o Departamento Médico de São Paulo... Nós vamos falar. Tem sempre um time inteiro ali, né? Impressionante. Agora, Pedro, você falou aqui sobre o São Paulo e falou, enquanto ouvimos atentamente a explanação, ouvimos aqui a explanação... Hoje eu falei, Edu, vamos abrir com o São Paulo? Você falou, vamos, eu já fiquei aqui. Né? Para ceder os minutos, mas eu esperava mais. Mas hoje com um certo distanciamento, que é sempre necessário em alguns momentos da vida, um distanciamento para analisar corretamente o cenário. Claro. Qual o maior mérito do Zubeldia que está encantando o Rodrigo Bueno e a torcida São Paulina? Edu, um abraço para você, tarde. ao Bubu, ao Zé, ao fã de esporte. Deve ser justo, né? Rodrigo Bueno ontem teve uma atuação de gala. Ele começa o programa ontem. Hoje eu não sei se ele ficou comedido para não elogiar demais, depois aconteceu com o Carpini. Nem abraçar. Se ele caiu para um lado, mas eu sei que por dentro... Eu vi demonstrações de carinho ao São Paulo ali no camarim, né, Zé? Sim. A gente viu demonstrações de carinho. De várias pessoas, né? Mas agora falando do jogo, sabe o que eu acho que é o grande mérito de São Paulo? Porque a gente pode sentar aqui hoje e falar o que está sendo visto todo jogo. Porque o Zubeldia, numa partida, ele joga de um jeito, na outra partida ele joga de outro, ele está funcionando, não sei o quê. E acho que isso tudo não é algo exato, porque muitas vezes o treinador chega, testa um sistema no jogo, um sistema no segundo jogo, um sistema no terceiro jogo, a bola não entra e pronto, ele vira o professor Pardal e começa a assinar a sua queda. Então eu acho que eu não vou cair muito para esse lado do que ele está mexendo em campo de posicionamento, porque ontem a gente viu o Luciano e Calheri, a coisa funcionou. Para mim, o grande mérito do Zubeldia é que ele fez esse grupo voltar a se mobilizar. O São Paulo... ele foi reconhecido ano passado, além, claro, do título da Copa do Brasil, por ser um time que, se não tinha o melhor elenco, os melhores jogadores, as melhores peças do ponto de vista técnico, ele era um time muito digno, ele brigava. O Birne fala muito, Bubu, time de operários, né, que se diz. E o São Paulo ele foi perdendo, parece que foi escorrendo pelas mãos ali com aquele início do Carpini,
Não sei, não falo só na conta do Carpini, é uma falta de comando, de um direcionamento, aí tem que botar o Rames, aí o cara sai, volta e se impacta, o Zé tá aqui que viu o futebol. Como é que é isso? O cara esnoba a gente, aí volta, aí tem que jogar, aí quem vinha jogando não entra, o cara que batia pênalti não bate, o cara que é craque tinha que bater pênalti também não bate. Então, a coisa foi se perdendo e você olhava para esse São Paulo na reta final do Carpini e falava, o time perdeu o que restava, que era uma alma, era uma sintonia, como jogava em casa o torcedor que lutava o Morumbi, vinha um time entregue em campo, que se não era o melhor com bola, claro que você tinha Lucas Moura, Caleri, o Luciano até, mas era um time que disputava, jogava e você, pelo Zubeldia, acho o grande mérito dele, pelas mãos dele, o time volta a ter essa mobilização. Mas só sobre essa sequência de jogos fora de casa, eu vi alguns torcedores assim desvalorizando porque, mas era adversário fraco, mas o Vitória teve jogador a menos, o Goianiense também. Essa é até a mesma situação recente do Flamengo, que tinha adversários mais fracos, que jogou com um a mais, mas não conseguiu os resultados, e é isso que gera desconfiança no Flamengo. Exato. E que o Zubeldia já passou por cima, contra né? O próprio Cobressal, o jogo no Morumbi foi um desespero pro São Paulo conseguir fazer gol. Verdade. Foi um jogo tenebroso, a diferença pro jogo que a gente viu, que acompanhou ontem, fora de casa contra a mesma equipe. Agora, Edu, teve a contusão do Caleri, você estava dando aí alguns detalhes também dos exames, e o Zubeldia, na entrevista ontem, falou assim, olha, é importante eu ter o elenco para conseguir manter o que a gente está fazendo. E aí, de novo, essa questão do departamento médico volta a ser questionada por aí. Então, Bruno, é bom a gente ressaltar que essa recuperação do São Paulo nas mãos do Zubeldia, e claro, o Carpini também sofreu com isso, tanto que na estreia da Copa Libertadores contra o Tajeres ele perdeu 3 jogadores em 45 minutos. Os 5 jogadores que estão fora neste momento, sem contar o Caleri, todos são titulares. Não tem ninguém que está fora que você possa falar assim, uma abelha resolveu me incomodar aqui. Ninguém que está fora que você possa falar, não, esse não faz falta, esse está fora, mas não tem nenhuma diferença. Olha só, estão fora. Lucas Moura, titular absoluto, sem previsão de volta. Não será contra o Fluminense, com certeza. O Wellington Rato, titular absoluto, também não tem previsão de volta. Pablo Maia, titular da seleção, ou jogador de seleção, titular absoluto. Esse vai demorar de 3 a 4 meses. Ainda fora o Rafinha, com toda a sua experiência e, se não titular absoluto, revezando com o Igor Vinícius. E o Wellington, que é o único lateral esquerdo de ofício, além do jovem Patrick Lanza, que ontem fez até uma partida bem razoável com a camisa do São Paulo, mas na maioria das vezes o Michel Araújo é que foi improvisado ali no setor. E agora o Caleri. Então vai haver uma troca. O Caleri fica fora contra o Fluminense. O Wellington deve voltar, já vem treinando nesta semana, deve voltar, não é certo ainda, mas deve voltar. Vai continuar com 5 peças muito importantes fora, algumas por tempo indeterminado. Então toda essa recuperação nas mãos do Zubeldia e parte da perda de crédito do Carpini ainda nas últimas partidas foi com esse número que, se não grande, mas de potencial muito valioso no elenco do São Paulo. Por isso que pensa-se em reforços na janela. Fala-se até no Alexandre da Juventus, o irmão dele já postou lá em Catanduva. Será jogador do São Paulo. O que me preocupa são as cifras. Ele na Juventus de Turim ganha anualmente 11 milhões e 100 mil euros, que daria 60 milhões de reais, dividido por 12, quase 5 milhões de reais por ano. O São Paulo tem um teto de 1 milhão por ano. Será que vai arrumar mais 4? Ou se ele abrir mão de 50%, mais 1,5, 2 milhões e meio para pagar por mês? Mas é um jogador que interessa sim ao São Paulo. Mais um motivo. Mas isso que eu ia falar, mais um motivo para o Rames ir embora, né? Assim, como a fase ela muda muito a conversa, né? Porque a fase do São Paulo, quando não conseguiu o resultado, era o Rames precisava entrar. A torcida chiava porque o Rames precisava entrar. Coitado do Carpini, né? Alguém agora tá pedindo o Rames? Mas por que isso acontecia? Porque o time mostrava muito pouco dentro do campo. Faltava o trabalho tático. Se você não tem um impacto tático, o torcedor se apega muito à qualidade, à parte técnica, um jogador que possa... Ou no imaginário, do que poderia ser... No imaginário do Rames, do camisa 10, romântico, raro, jogador que encontra soluções. Ele não é mais esse jogador. Óbvio que o talento está ali, mas ele tem outro tipo de dinâmica, não consegue ser competitivo. Agora a gente vê um conjunto que cresceu. E aí o debate... Ele nem acontece mais. Eu acho que o Zubeldia foi muito bem, a gente até falava sobre isso, né, Bruno? Na declaração que ele falou. Tem que se enquadrar, se adequar. O Rames que tem que se adequar ao São Paulo e às ideias do Zubeldia. Não é o contrário. O São Paulo precisa se adequar, fazer diversas compensações para o Rames jogar e decidir todos os jogos. Isso não vai acontecer. Acho que hoje a gente está vendo outros jogadores crescendo e principalmente o time.
unidade. O conjunto melhorou. Acho que os três, desculpa, Breder, mas acho que os três técnicos do Rames no São Paulo não queriam escalá-lo. O Dorival, o Carpini e agora o Zubeldia. É que o Carpini ele não tinha tamanho nem resultado para barrá-lo, né? O Dorival teve e o Zubeldia está tendo. E o Carpini sofreu interferência para colocar o Rames. Não foi da vontade dele, não foi uma escolha. E essa informação que o Edu trouxe dá a dimensão do peso que o Rames se tornou no São Paulo. Não só pelo que ele não joga, mas principalmente pelo espaço que ele ocupa na folha salarial. Porque para o São Paulo contratar em posições carentes, em fazer contratação cirúrgica, precisa se livrar do Rames. Isso não é fácil, porque o Rames já tinha ali um direcionamento para sair, como não encontrou proposta, vou ficar no São Paulo. Então, para trazer um lateral esquerdo, por exemplo, um lateral da qualidade do Alexandro, o São Paulo vai ter de dar um jeito de resolver a situação do Rames, e enquanto fica com ele, o custo é alto, o rendimento baixo, e aí o Rames se tornou um elefante branco no São Paulo. Para mantê-lo, São Paulo precisa de muita grana e, naturalmente, isso pode inviabilizar contratações que são necessárias no São Paulo. Ô Edu, aí a gente tem que pensar também o quanto o São Paulo se traumatiza ou não, né, com contratações desse tamanho, quando você traz o nome do Alexandro, né? Porque aí a gente lembra do Inominável aí, recentemente fora da prisão. Aí você fala agora do Rames gastando uma bala e não jogando. Teve até o Pato, né? Lembra? O Pato ficou um tempão Pato também. E aí é colocar na conta também o quanto que vale esse investimento, né? Eu acho que eu ouvi mais também o Zubeldia nesse sentido, se faz sentido pro estilo de jogo dele. Exatamente. O Zubeldia já deu um toque numa das coletivas anteriores que há necessidade de reforços pontuais. A lateral esquerda, com certeza, porque desde a saída do Caio Paulista não há um substituto para o Caio. E o Wellington além de conviver com algumas contusões, está vivendo essa situação de renovação de contrato. Termina no final do ano, ele pode assinar um pré-contrato agora no meio do ano, enfim. O São Paulo pode ficar só com o Patrick Lanza. O Alexandro, a gente não tem nem que explicar aqui o tamanho dele, o que ele pode resolver de problema em qualquer time do Brasil. O problema é sempre o financeiro. O São Paulo está pagando o Daniel Alves ainda, deve dinheiro para o Rames, mesmo que ele saia, o São Paulo tem um acerto para fazer com o Rames, e aí você vai trazer um jogador que tem um custo muito elevado, mesmo que não haja custo de compra, há um custo mensal muito elevado, e por mais que ele queira jogar no São Paulo, a gente está falando que se ele diminuir 80% do que ele ganha na Europa, 80%, ele ainda fica ali quase que na beira do teto do São Paulo. Ele vai ter que abrir mão de muita coisa e ter muita vontade de jogar no São Paulo. Mas eu repito, o irmão dele lá em Catanduva, o Tsunami Flávio, usa esse nome nas redes sociais, já fez até uma montagem com ele como jogador do São Paulo. Vamos ver na reabertura da janela se ele vai chegar. Mas a adequação financeira sempre é muito preocupante aqui no São Paulo pelo tamanho da dívida do clube. Tem o próprio Lucas, né, que é um jogador muito importante para o São Paulo. Em termos de valor também, né? Que é muito importante para o São Paulo. É um cara, extremamente, né, acho que ainda vai ajudar muito o São Paulo, mas ele também tem esse salário alto e por causa dessa questão também, departamento médico, questão física, ele não tem regularidade, né, não está tendo regularidade, mas Rafinha, eu acho que para o Lucas vale. O próprio Rafinha também, né? Entender como que vai ser essa temporada dele, né? Também. Só o Rames que a gente, de fato, vai tirar, que não vale a pena. O Lucas vamos discutir, o Rafinha vamos discutir, mas para o Rames é fato que não vale a pena. Então, mas quando o jogador tem contrato, não dá para o dirigente chegar ali, amigo, não serve mais, um abraço. Mas não vale tentar mais? Então, mas... Vai ter. Tentar com o Rames? Não no sentido de fazê-lo ficar ou manter o contrato nesse sentido, mas já que vai ter que estar pagando, um São Paulo com mais confiança, com a equipe vencendo jogos, ele não... É que também não sei o quanto que o cara quer. Mas né? aí você vai tirar o Luciano, que é quem vocês estão elogiando? Não tem como. E tá bem. E até mesmo, vamos pensar o Rames na realidade de hoje, que é status de reserva para ser utilizado em situações específicas. Nem isso ele está entregando. Porque se o Rames tivesse nos treinamentos, performance, nos jogos, quando entrasse a gente percebesse, o cara está interessado, não está bem tecnicamente, mas está correndo, está se dedicando. Isso não acontece. E jogadores mais limitados que ele, hoje entregam muito mais. Michel Araújo, por exemplo. Quem é mais craque?
o Rames, indiscutivelmente. Mas hoje o Michel Araújo é muito mais útil para o time do que o Rames. Então os técnicos não tiram isso como uma implicância do nada. A fase do Rames hoje é de um jogador de pouca mobilidade e pouca entrega coletiva. E para um time com as características que o Zubeldia pretende, é fundamental que exista intensidade e muita rotação desses jogadores de frente. Ô Edu, obrigado, viu? E nessa de conhecer elenco, isso também vale muito para o Zubeldia. Afinal de contas, ele está conhecendo o elenco na prática, em muitos jogos fora de casa também, não é, Edu Afonso? E aí o melhor de tudo é que lá atrás, quando a gente olhou e falou assim, nossa, São Paulo vai ter 6, de 6, 7 jogos, só um vai ser no Morumbi, vai ser um início complicado. Complicado nada, hein, Edu? Foi uma moleza pro São Paulo. Tudo bem, Bruno? Boa tarde a você, a Mário, aos comentaristas e ao fã de esportes. Olha só, o São Paulo encaixou uma sequência pós-Carpini de 5 vitórias e 1 empate. E o empate é justamente o único jogo que o São Paulo jogou no Morumbi. Foi o jogo contra o Palmeiras pelo Brasileiro. 5 vitórias fora de casa para um time que nos 2 últimos Brasileirões pouco ou quase não ganhou fora de casa é maravilhoso. Para se ter uma ideia, a última vez que o São Paulo teve uma sequência de 5 partidas seguidas com vitória fora de casa foi em 2012, com Emerson Leão de técnico. Naquela ocasião, pelo Paulista, venceu 15 de Piracicaba, Ituano e Mirassol, e pela Copa do Brasil venceu o Independente de Tucuruí, lá em Belém, e o Bahia de Feira, em Feira de Santana. De lá para cá, são 12 anos sem 5 vitórias seguidas fora de casa. Além disso, classificação garantida na Copa Libertadores, vai brigar pelo primeiro lugar com o Tadieres. Tadieres tem 10, São Paulo tem 9, só que o São Paulo joga 2 em casa, o Tadieres vem visitar o São Paulo na última rodada. Está classificado na Copa do Brasil, não dá para ser diferente, afinal de contas o Marabá não vai virar o jogo aqui que perdeu de 3-1 e no Brasileiro se recuperou, já é o 8º colocado depois de passar 2 rodadas na zona de rebaixamento. Ontem o jogo até estava tranquilo demais, São Paulo deu uma bobeada, mas conseguiu a virada e poderia ter saído com uma goleada lá contra o Cobressal. Saiu com os 3 pontos, que era o mais importante. Teve uma baixa complicada, que foi o Caleri, com uma lesão na panturrilha da perna direita. Como eles chegaram aqui no CT por volta de 7h30 da manhã, os jogadores foram liberados para descansar. À tarde, o Caleri deve fazer um exame de imagem. Mas eu posso adiantar que contra o Fluminense, na segunda-feira, no Morumbi pelo Brasileiro, ele já está fora. Quem volta é o Wellington, recuperado de lesão. E agora a sequência nos próximos 8 jogos, 2 estão adiados. Contra o Cruzeiro no Morumbi e contra o Inter lá em Porto Alegre. Dos próximos 6 jogos, todos na capital paulista. O único como visitante contra o Corinthians na arena do rival. Os outros 5 no Morumbi, que são jogos de Libertadores, o jogo da volta da Copa do Brasil e alguns jogos de Campeonato Brasileiro. Uma boa sequência para o Zubeldia manter esta invencibilidade no comando do São Paulo. Ele falou ontem sobre a performance do seu time, o Caleri também falou sobre a vitória e a bobeada que o São Paulo deu no início contra o Cobressal. Creo que el equipo hizo un buen trabajo. Dar vuelta un resultado en Copa Libertadores con la autoridad que lo hizo el equipo me gusta. Creo que el equipo está jugando a un nivel bueno. No estamos bajando el nivel, sino lo estamos sosteniendo. Y la estadística lo indican, independientemente del contexto. El resultado está siendo favorable. Como dije la primera vez, necesito de todo el plantel para formar un buen equipo. Prácticamente hay 6 o 7 jugadores lesionados, hoy Caleri también, pero hemos tenido la capacidad de poder reemplazarlo y el equipo ha seguido manteniendo un buen nivel. Yo creo que tenemos los jugadores y la categoría que esta Copa Libertadores requiere, pero también necesitamos a todos al 100% porque ningún equipo gana con la categoría. Entonces, hoy por hoy sí, somos un equipo de buenos jugadores, pero siempre necesitamos dar um pouco mais del 100% para tentar chegar às fases finais. São Paulo desde a estreia, então, de Luiz Zubeldia, como o Bruno conversava com os comentaristas e com o Edu. 5 jogos, 4 vitórias, o empate ainda não perdeu, o aproveitamento ali de quase 87%, 11 gols marcados e 3 gols sofridos. A gente falou muito sobre o Milito, né, assumindo o Atlético e colocando um padrão, mas eu acho que o Zubeldia ele já merece também uma atenção especial, talvez com
não um padrão tão bem estabelecido quanto do Atlético, Breilor. Acho que o Atlético você já olha e vê, entende como joga. Mas o Zubeldia, mesmo mexendo na equipe, ele consegue os resultados que o momento do São Paulo pedia. Até porque o Milito tem uma amostragem maior também, né, Mari? São 12 jogos de invencibilidade, um trabalho um pouco mais longevo. O Zubeldia acabou de chegar... Muito doido isso, né? Quando a gente vai comparar, né? Não, já tem 12 jogos. O Milito já é o terceiro técnico há mais tempo no cargo, no Brasileirão. 12 jogos no futebol brasileiro já dá para cravar uma análise e um prognóstico. E no caso do Zubeldia, para mim, a questão principal é ânimo. Como o time mudou nesse aspecto, se ficou mais leve, o São Paulo realmente parecia ali muito carregado com o Carpini, toda a pressão que ele vinha sofrendo. E aí, nesse aspecto, ele tem sido hábil também para testar jogadores, para resgatar confiança. Para mim, até agora, o maior beneficiado com a chegada do Zubeldia é o Luciano. O Luciano passou a jogar mais próximo da área, se conectando mais com o Caleri, mais próximo do gol. O Alisson também reapareceu, né? Que era um cara que, né, que com o Dorival tinha sido importante, agora tá voltando a ser importante pro São Paulo, né? Até o Eric ontem, né? Era um cara que tinha sumido no São Paulo. Boa regularidade. O Rodriguinho resgatado ali, um jogador promissor que ficou sumido e agora volta a jogar. Galopo ganhando mais minutos. Então tem ali o mérito do treinador. Mas para mim o principal até agora foi o posicionamento do Luciano. Um cara como o Luciano. E ontem ele perde um gol, opta pela cavadinha ali, cara a cara com o goleiro. Mas fora isso, tem jogado bem, tem sido importante para o time, tem marcado gols. E aí, no gol que ele marca, a jogada do Michel Araújo, é ali, ó, chegando dentro da área, juntamente com o Caleri. E essa presença diária do São Paulo é fundamental, até pelas características dos jogadores. O Caleri sai agora, entrando o André Silva, é um jogador que precisa estar ali, próximo à área, rondando, e o São Paulo tem utilizado muito bem esses jogadores, principalmente o Luciano, jogando mais próximo do atacante. O que chama muita atenção também é que é fora de casa, né, esses resultados. Que sempre foi uma grandíssima pedra no sapato do São Paulo. Nossa. Não é como se tivesse uma sequência maravilhosa em casa, com o torcedor e aí os resultados. Jogando fora, com muita viagem, com missões complicadas, né? Principalmente no último Campeonato Brasileiro, né? Foi o quê? Uma vitória, né? Só aquela contra o Bahia, já no finalzinho do campeonato. Exatamente. É óbvio que no recorte do que realmente valeu, do que realmente o São Paulo ficou mobilizado na Copa do Brasil, por exemplo, venceu na final contra o Flamengo, né? Fazendo um grande jogo. Mas o time foi, assim, transformado, vem crescendo. Um ponto interessante é como ele consegue modificar os cenários dentro da partida e usar sistemas diferentes nesse São Paulo. Ontem ele faz uma modificação, né, e vai jogar praticamente no 4-2-4, né, com o Luciano próximo ao Caleri. Acho que o Luciano é um jogador que tem que estar próximo do gol, atrás de um 9, porque ele tem capacidade de criar, de gerar jogo e de chegar na frente para bater no gol. E é um jogador que está crescendo demais agora com o Zubeldia. E quando ele inverte também o Michel Araújo. O Michel Araújo começa jogando na direita e cresce quando joga pelo lado esquerdo. E outros jogadores que estão se destacando. O Nestor de novo entrando bem. Jogador que é uma recuperação muito boa no departamento médico. Ele já tinha mostrado o valor dele desde a última temporada. É muito bom jogador, Rodrigo Nestor. E a gente fica... Alan Franco na defesa também. Se estabeleceu. E a gente fica sempre debatendo muito sobre o Rames. É o meia do São Paulo. Será que o Rames joga? E a gente tem que falar do Galopo. O Galopo no campo está mostrando que hoje é um jogador mais útil que o Rames. Um jogador que precisa ter mais minutos que o Rames. Na própria Supercopa. De novo entrou bem. O pênalti foi o Galopo. De novo entrou bem. Outro jogador que também está crescendo aí com o Zubeldia. E nessa, não é do... a gente estava vendo a imagem ali do Caleri também. É isso aí, torcedor São Paulino. Então, o SPFC conseguindo fazer boas atuações, né? Não só fazer um bom jogo, mas também vencer, né? Fora de casa é uma dificuldade que o SPFC tinha muito, né? Na época que o Dorival Júnior estava, né? No ano passado, e agora tá deixando a torcida muito esperançosa, sonhando alto aí, né? Após vencer vários jogos, né? Fora de casa, onde aí venceu o Cobraçal por 3-1, gol de virada ainda. E com certeza o São Paulo está cada vez mais arrumando a casa, né? Só falta agora a dispensa do Jaime Rodrigues para não estragar a equipe aí, né? É aquele ditado popular que ainda é válido, né? Quando a laranja está estragada no meio das outras, acaba que estraga as outras. Então, o Jaime Rodrigues, na minha opinião, tem que
sair o mais rápido possível para que não reflita negativamente aí na equipe, né? O São Paulo, que já, no caso, está de folga, né? Mas amanhã já volta para poder treinar para os próximos jogos, né? E agora o Zubeldia, sob o comando aí do Tricolor Paulista, não sofreu nenhuma derrota, né? Um aproveitamento ótimo, né? E o São Paulo, desde 2012, né, não consegue ter essa sequência positiva aí de jogos fora de casa, né? E vocês, pessoal, gostaram do jogo aí diante do Cobraçal? Deixa aqui seu feedback, sua participação. Pessoal, quero agradecer a todos vocês. Chegou até o final do vídeo. Se é novo aqui, se inscreva e ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo de novidade e informações do SPFC.